Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 27 de agosto. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença buscando a Tua bênção mais uma vez. Precisamos do Espírito Santo que inspirou as profecias, que inspirou João lá na ilha de Patmos. Precisamos do Espírito Santo para entendermos a profecia de hoje, de Apocalipse 18. Por favor, querido Jesus, derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Abre a nossa mente. Coloca em nós os teus pensamentos e a tua compreensão da profecia. Responde às orações do teu povo e abençoa o teu povo, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Queridos, um feliz sábado para todos vocês. Nós estamos agora continuando com a série Desvendando o Apocalipse. Hoje vamos estudar com vocês o capítulo 18 de Apocalipse. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 18. O capítulo 18 do Apocalipse, ele dá continuidade à visão que Deus deu para João no capítulo 17. Esta visão do capítulo 17, que nós já estudamos durante 2 lives com todos vocês, nós vamos entender melhor no capítulo 18, porque todo o capítulo 18 está explicando sobre Babilônia. Primeiro, no capítulo 17, identificou quem é Babilônia. Aquela que tem escrito na sua testa mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, verso 5. Que se embriagou com o sangue dos mártires. E aqui no capítulo 17 mostra a condenação dela. No capítulo 17, verso 16, diz: E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Queridos, esta destruição, esta condenação de Babilônia, a Babilônia papal, ela é melhor explicada aqui no capítulo 18. Portanto, entenda a visão do capítulo 18 como sendo uma continuidade da visão dada por Deus para João, lá na ilha de Patmos. Aqui no capítulo 18, nós lemos no verso 1. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Você está vendo? O capítulo 18 começa com a frase, e depois destas coisas. Depois de Deus ter dado a visão do capítulo 17, depois de em Apocalipse 17, verso 18, Deus ter falado, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A grande cidade que reina sobre os reis da terra é Roma papal. E agora o capítulo 18 começa dizendo, e depois destas coisas. Continua falando de Roma, da Babilônia espiritual. Aqui diz, vi descer do céu outro anjo. É um anjo poderoso que vem do céu para dar continuidade à pregação das 3 mensagens angélicas. Em Apocalipse 14, dos versos 6 até o verso 13, nós temos as 3 mensagens angélicas. Queridos, 3 anjos com 3 mensagens. Agora em Apocalipse 18 aparece um outro anjo, que é chamado de o 4º anjo. O 4º anjo, ele é poderoso, tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. E qual é a mensagem do 4º anjo? Ela é a mesma mensagem do 2º anjo e do 3º anjo. A 2ª e a 3ª mensagens angélicas, elas são apresentadas na voz do 4º anjo de forma compacta, de forma impactante, de forma majestosa. É o último apelo que Deus faz para a humanidade, para a conversão da humanidade, para que se salvem os milhões de filhos e de filhas sinceros de Deus que estão ainda em Babilônia, mas que amam Jesus. Estão ali porque ainda não foram chamados, ou não foram iluminados, ou não foram ensinados, mas agora o Espírito Santo faz o apelo
do sai dela, povo meu. Queridos, a voz do quarto anjo de Apocalipse 18 é como um alto clamor. É o clamor de Deus para a conversão da grande multidão. Por isso este anjo é poderoso e a terra foi iluminada com a sua glória. E agora o verso 2, capítulo 18, verso 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia. Você está percebendo que a mensagem do quarto anjo, ela repete a mensagem do segundo anjo de Apocalipse capítulo 14? Queridos, o caiu a grande Babilônia. Está falando de todo este complexo religioso, de todo este sincretismo religioso misturado com o paganismo, que desprezou as doutrinas puras de Jesus e que deu a beber a todas as nações e deu a beber a todas as igrejas da terra, a todas as religiões e igrejas cristãs, deu a beber o vinho da sua prostituição, os seus ensinos adulterados, conforme já estudamos nas outras duas lives sobre o Apocalipse 17. Por isso diz aqui, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecível. Como pode uma igreja que se proclama a mãe, a igreja mãe, como pode essa igreja ter se tornado morada de demônios, coito de todo espírito imundo, coito de toda ave imunda e aborrecível? Como pode? Queridos, a igreja de Roma se tornou realmente morada de demônios. O escritor jesuíta Malachi Martin escreveu o livro A Casa Varrida. E ele diz, neste livro, ele é um autor jesuíta, o escritor jesuíta que mais escreveu livros, dezenas deles. E neste livro, A Casa Varrida, ele diz ali que no dia 29 de junho de 1963 foi feita uma missa negra, uma celebração no Vaticano, entronizando ali Lúcifer. Lúcifer, nas palavras de Malachi Martin, foi introduzido e foi entronizado no Vaticano, no dia 29 de junho de 1963. O Papa naquele tempo era Papa Paulo VI. Queridos, como pode? Deus que conhece o fim desde o princípio, Deus nos revela aqui no capítulo 17 a identidade de Babilônia. Quem é ela? A mãe das prostituições. E aqui no capítulo 18 continua que ela caiu porque ela se tornou pagã. Ela se tornou um centro de bruxaria, de feitiçaria, morada de demônios e todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecível. Queridos, Deus tem milhões e milhões de filhos e filhas sinceros, católicos, irmãos nossos que creem em Jesus, mas estão ali enganados. Mas eles são sinceros e eles vão ouvir o chamado de Deus, o apelo de Deus, o alto clamor do sai dela, povo meu, porque Deus tem um povo meu dentro de Babilônia. Louvado seja Deus pelo povo de Deus sincero que está em Babilônia, mas vai sair. Vai sair porque vai abraçar a Jesus como Salvador e vão se tornar obedientes aos mandamentos de Jesus, os 10 mandamentos, não os mandamentos do catecismo romano, mas os mandamentos que Deus escreveu com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra, lá no Monte Sinai. Isto está lá em Êxodo capítulo 20. Queridos, aqui no capítulo 18 e no verso 3, nós lemos, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Mas não foram somente as nações, todas as igrejas filhas de Babilônia, que obedecem os mandamentos papais, estão bebendo do vinho da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a sua abundância das suas delícias. Ela faz comércio com o mundo todo.
Ela faz comércio com todas as igrejas, com todas as religiões. Aqui diz, se prostituíram com ela os reis da terra e os mercadores da terra. Ela controla o comércio mundial. Queridos, os jesuítas controlam o Vaticano. E os jesuítas estão por trás de todo o comércio, de todo o mercado mundial. Seja a Bolsa de Valores, seja indústria, seja qualquer tipo de indústria. Queridos, os jesuítas estão por trás. Eles têm o controle do mundo. E eles têm o controle de todas as sociedades secretas do mundo. Todas as sociedades secretas do mundo estão sob o comando dos jesuítas. O Papa Negro, o cabeça geral dos jesuítas, comanda a ordem jesuíta. E a ordem jesuíta comanda o Vaticano e comanda o mundo. Seja a maçonaria, seja a Sociedade dos Ossos e das Caveiras, seja Rosa Cruzes ou o Illuminati, qualquer sociedade secreta que você possa imaginar, todos estão sob o comando e a direção dos jesuítas. E, queridos, aqui diz que eles transformaram esta igreja de Roma numa morada de demônios, porque foram eles que entronizaram Lúcifer no Vaticano, no dia 29 de junho de 1963. E aqui diz o verso 3, capítulo 18, verso 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. É o convite, é o alto clamor, é o Espírito Santo falando com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Se você ainda obedece os mandamentos papais, neste momento, em nome de Jesus, tome a decisão de abraçar a Jesus como o único Salvador e único mediador entre Deus e os homens. Porque 1 Timóteo 2,5 diz: existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus é o nosso mediador e salvador. E tome a decisão de guardar os mandamentos que Deus escreveu com o seu próprio dedo e colocou lá em Êxodo capítulo 20. Queridos, saiam de Babilônia. É hora de se preparar para a volta de Jesus. Todos os acontecimentos mundiais são passos de um Deus que está voltando. Por isso Deus está apelando para você este alto clamor: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. E agora o verso 5. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. E agora o verso 8. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e ela será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Queridos, nós dissemos que o capítulo 18 é uma extensão do capítulo 17, porque explica a destruição e a condenação de Babilônia papal. Aqui no capítulo 17, verso 16, diz que ela será destruída e queimada. E aqui no capítulo 18, verso 8, diz novamente que ela será queimada. A cidade do Vaticano será queimada. Isso não sou eu que estou dizendo, não é a minha vontade. Eu estou dizendo aquilo que Deus declarou em sua palavra. É um alerta que vem do céu para você. Capítulo 18, verso 8, porque num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto, a fome, e ela será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Aqui no capítulo 18, verso 8, diz: num dia virão as suas pragas. Mas no capítulo 18 e no verso 10, diz, no finalzinho do verso 10, pois numa hora veio o seu juízo. E no capítulo 18 ainda, no verso 16, diz, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas,
E de novo no capítulo 18, no verso 19, finalzinho, diz, porque numa hora foi assolada. Portanto, queridos, quando diz em um dia e depois declara em uma hora, não está falando de um tempo profético. Aqui está falando que a destruição e a queima da cidade do Vaticano será algo rápido. Será um acontecimento rápido. E agora leia comigo o verso 9, capítulo 18, verso 9. E os reis da terra, que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão quando virem o fumo do seu incêndio. Verso 10, estando de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. 2 ais são passados. O primeiro ai aparece na 5ª trombeta. E o segundo ai aparece na 6ª trombeta. E o terceiro ai é sobre Babilônia, Roma. Por isso diz ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E o verso 11, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Mercadorias de ouro, e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e canela, e especiarias, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras de ovelhas, e mercadorias de cavalos, e de carros, e de corpos e de almas de homens. Todo o comércio mundial, todo o mercado mundial é controlado por Roma, através dos jesuítas, através dos bancos centrais, através da Bolsa de Valores. Queridos, não há um ramo do comércio onde ela não tem a sua mão e o seu poder. Aqui diz que ela tem o domínio do ouro. O capítulo 18, verso 12 diz, mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas. O ouro da terra, pouco a pouco, está se tornando possessão do Vaticano. Através dos bancos da Suíça, através dos bancos centrais, o ouro está sendo canalizado para as mãos de Roma. Queridos, eles têm o controle de tudo quanto você pensa ou imagina. Os bancos centrais que controlam a economia do mundo não são outra coisa senão a face financeira do Vaticano. Por quê? Todos os bancos centrais estão sendo controlados pelo Banco Central dos bancos centrais, que tem a sua sede em Basileia, na Suíça, e pertence ao Vaticano. Queridos, exatamente como a profecia revela, o poder econômico, financeiro do mundo está nas mãos deles. E aqui no capítulo 18, no verso 15, diz os mercadores destas coisas, que com elas se enriqueceram. Todos os mercadores do mundo, de todos os países, negociam com Roma, com Babilônia. Os mercadores destas coisas que com elas se enriqueceram estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, porque chegou o fim. Ela será destruída, queimada. E o verso 16, e dizendo, ai, ai, daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E agora o verso 18, e vendo o fumo do seu incêndio, clamaram dizendo, que cidade é semelhante a esta grande cidade? Que cidade pode ser comparada a Roma? Roma dominava o mundo na primeira vinda de Jesus. Roma estará dominando o mundo na segunda vinda de Jesus. Queridos, que cidade pode ser comparada a esta, a cidade dos 7 montes? E a igreja que está sediada, está sentada na cidade dos 7 montes. Eles têm o poder econômico, eles têm o poder religioso na mão, eles têm tudo nas mãos.
Aqui diz agora o verso 19, e lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo, ai, ai, daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Queridos, aqui está a revelação da destruição e da condenação de Babilônia. E o verso 20 diz, alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Ela se embriagou com o sangue dos santos, diz aqui no capítulo 17, no verso 6, e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. Ela se embriagou com o sangue dos mártires. E agora aqui no capítulo 18, verso 20, Deus fala para os santos do Altíssimo, para os profetas, os seus servos, alegrem-se sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E o verso 21, e um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não haverá mais a voz de arpistas e de músicos, e de farolteiros, e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti se não ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Está vendo como Deus revelou aqui, há 2000 anos atrás, que todo o mercado mundial é controlado por Babilônia. Babilônia, Roma. E aqui diz, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, porque ela se tornou morada de demônios, entronizou Lúcifer. E agora o verso 24, e nela se achou o sangue dos profetas. Mais de 50 milhões de mártires foram mortos pelas inquisições romanas. Queridos, nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Queridos, voltando agora para Apocalipse capítulo 18, eu quero me concentrar com você no apelo que Deus está fazendo, na forte voz do quarto anjo que brada, sai dela, povo meu. Neste livro, Primeiros Escritos, no livro Primeiros Escritos, na página 277, Deus falou através da sua serva sobre Apocalipse 18. Vi então outro poderoso anjo comissionado para descer à terra, a fim de unir a sua voz com o terceiro anjo. O quarto anjo de Apocalipse 18 une a sua voz com o terceiro anjo, com a terceira mensagem angélica de Apocalipse 14, e dar poder e força à sua mensagem. Grande poder e glória foram comunicados ao anjo, e descendo ele à terra foi iluminada com a sua glória. A luz que acompanhava este anjo penetrou por toda parte, ao clamar ele poderosamente com grande voz, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Apocalipse 18, verso 2. A mensagem da queda de Babilônia, conforme é dada pelo segundo anjo, é repetida com a menção adicional das corrupções que têm estado a entrar nas igrejas. A obra deste anjo vem, no tempo devido, unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar o volume de um alto clamor. E o povo de Deus assim se prepara para estar em pé na hora da tentação que em breve devem enfrentar. Vi uma grande luz repousando sobre eles, uniram-se destemidamente para proclamar a mensagem do terceiro anjo. Foram enviados anjos para ajudar o poderoso anjo do céu, e ouvi vozes que pareciam fazer ressoar em toda parte. Sai dela, povo meu, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu,
e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Apocalipse 18, verso 4. Queridos, a glória de Deus repousou sobre os santos, pacientes e expectantes, e denodadamente deram a última advertência solene, proclamando a queda de Babilônia e chamando o povo de Deus para sair dela, para que possam escapar da sua terrível condenação. Queridos, a terceira mensagem angélica deveria fazer a sua obra. Todos deveriam ser provados por meio dela. E os que preciosos são deveriam ser chamados das corporações religiosas. Grandes prodígios eram operados, doentes eram curados e sinais e maravilhas seguiam os crentes. Deus estava na obra e cada santo, sem temer as consequências, seguia as convicções da sua própria consciência e unia-se com os que estavam a guardar todos os mandamentos de Deus e com poder proclamaram amplamente a terceira mensagem angélica. Vi que esta mensagem se encerrará com poder e força muito maiores do que o clamor da meia-noite. Servos de Deus, coloque-se neste grupo, meu querido irmão, minha querida irmã, servos de Deus, dotados de poder do alto, com rosto iluminado e resplandecendo com santa consagração, saíram para proclamar a mensagem provinda do céu. Sai dela, povo meu. Almas que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas responderam ao chamado de Deus. E os que preciosos eram, retiraram-se apressadamente das igrejas condenadas, assim como precipitadamente fora Ló retirado de Sodoma antes da sua destruição. Deus vai retirar uma multidão. A multidão da última hora, da hora undécima, vai sair de Babilônia e vai ser selada pelo selo do Deus vivo e vai ser batizada esta grande multidão pelo poder do Espírito Santo. Queridos, esta obra, proclamada em Apocalipse 18, como o quarto anjo, com um brado poderoso, dizendo, sai dela, povo meu, esta obra precisa ser realizada agora. Durante a supremacia última papal, durante esta supremacia última de 3 anos e meio literais do poder papal, começando com o decreto dominical, durante este período, a obra do quarto anjo e o alto clamor, sai dela, povo meu, se tornará uma obra majestosa, mundial. É a mensagem dos 3 anjos sendo proclamada de forma compacta, como sendo uma só mensagem, sai dela, povo meu. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre você, meu querido irmão, para que você cumpra com esta mensagem, com esta obra, com esta missão. Servos de Deus, dotados de poder do alto, com o rosto iluminado e resplandecendo com santa consagração, saíram para proclamar a mensagem provinda do céu. E o Espírito Santo vai trazer uma multidão nunca vista antes, multidão que ninguém podia contar. Queridos, esta é a missão que Deus está dando para você, para mim, para nós. Nós que somos os santos do Altíssimo. Nós que amamos a Jesus de todo o coração. E nós que guardamos os mandamentos de Jesus Cristo. Deixo com você este desafio, meu querido irmão, minha querida irmã. Que você busque o batismo do Espírito Santo, que você não viva na prática de pecados conhecidos, que você não viva na prática de nenhum pecado consciente, para que o Espírito Santo possa conduzir você e a mim mais avante na estrada da santificação, e que o Espírito Santo vá sendo derramado sobre você e sobre todos nós, para que sejamos estes servos de Deus, que terão o rosto iluminado de santa consagração e proclamarão com grande poder o sai dela, povo meu. Vamos ver com os nossos olhos a grande conversão da grande multidão. Vamos dar glórias a Jesus Cristo. Ora vem, Senhor Jesus. Apressa-te, Jesus Cristo. Abrevia o tempo. Poupa o teu povo e traga de Babilônia aquela multidão que é tua, é povo teu que está lá. Queridos, nós
estamos sendo desafiados por Deus para cumprir com esta missão. Deixo com você o chamado de Deus para proclamar o alto clamor. E deixo com você também a paz e a bênção que só o meu Jesus pode dar. Amém.